Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. 1 Samuel 17, de 32 a 37. O título da nossa pregação é Aprendendo a Vencer. Abra sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, eu quero te dar uma Bíblia. Fale comigo ao final do culto. 1 Samuel 17, de 32 a 37 diz: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. E quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Versículo 36. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E diante disso Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Amém. Nós temos aqui três personagens nessa história. Três personagens principais. Um é o rei Saul, o outro é Davi, aqui um rapaz. Nós vemos aqui que ele não era uma criança, porque ele já havia matado um urso, já havia matado um leão com as próprias mãos. Então Davi certamente ele era, no mínimo, ágil, esperto, inteligente, certamente era forte, não era um menino fraquinho. E nós temos Golias, o grande vilão da história. Para nós entendermos o contexto daquela época, o que está acontecendo? O povo de Israel nunca havia tido um rei. Até você vai lendo a Bíblia do início em diante, nós temos o livro de Juízes. Juízes eram homens ou mulheres, Débora, inclusive, é uma grande juíza que se encontra na Bíblia, que eram escolhidos por Deus para liderar o povo. Durante o período dos juízes, haviam diversos juízes no território de Israel. É como se nós pensarmos em Portugal, cada cidade tem uma própria prefeitura, cada cidade teria um juiz, cada comunidade teria um juiz. E o povo era guiado por esses juízes que lideravam o povo de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra do Senhor. Mas o povo de Israel começa a olhar para os povos ao redor e falar: ali é um reino, eles têm um rei, eles são unificados, nós queremos um rei sobre nós. E tudo isso acontece durante Samuel, enquanto Samuel era juiz, era sumo sacerdote sobre Israel. E Deus diz a Samuel: Samuel, o povo quer um rei. Eles não sabem o que eles estão pedindo. Eles estão pedindo alguém que vai taxá-los com impostos. Eles estão pedindo alguém que vai passar a liderá-los, a mandar sobre eles. E o povo está achando que isso é uma coisa boa, mas isso não é uma coisa boa. Nunca foi a vontade de Deus. Deus nunca escolhe uma pessoa para ser aquela pessoa escolhida para reinar e mandar. Não. O povo pede um rei. E aí Deus fala: ok, se o povo pede um rei, então vamos dar o rei para o povo. Samuel então deixa de ser juiz e o povo escolhe Saul. Por que o povo escolheu Saul? Quando a gente pensa num rei, e o exemplo mais famoso que nós temos hoje em dia é da Inglaterra. Apesar do rei Charles não ser esse príncipe encantado, nunca ter sido, mas quando você pensa num rei, vamos lá nas histórias da Disney, um príncipe é sempre uma pessoa alta, forte, bonita, inteligente, e Saul aparentava ser todas essas coisas. Saul era alto, Saul era forte, Saul era bonito, Saul teoricamente era perfeito para ser rei de Israel. E aí a gente tem essa situação aqui, em que o rei Saul, ele está no acampamento de guerra, porque Israel estava indo guerrear contra os filisteus, e as guerras antigamente aconteciam em vales. Um povo ficava no alto de um vale, outro povo ficava no alto do vale, e eles se encontravam no meio do vale para lutar, para guerrear. Acontecia, não sei quem gosta de cinema, alguém que já viu o filme Troia? Lá atrás com o Brad Pitt, é isso? Vocês lembram do Brad Pitt, mas do filme ninguém lembra, tá bom. E aquele filme mostra exatamente como muitas das guerras aconteciam naquela época. Se escolhia um campeão
de um exército e um campeão de outro exército, e aqueles dois iam e se encontravam no vale para lutar. O campeão, o que saísse vencedor daquela batalha de duas pessoas, era o exército campeão. Por que se fazer dessa forma? Para que menos pessoas precisassem morrer. Para que não precisasse haver derramamento de sangue e tudo mais, e era uma forma mais civilizada de se fazer guerra. Os filisteus trazem Golias. Golias era um gigante. Golias era enorme. Golias era grande para os padrões atuais. Quando a gente olha o que a Bíblia nos fala sobre Golias, vamos lá. 1,60 m mais ou menos. Quem aqui tem 1,60 m? Alguém aqui tem 1,63 m? Então vamos lá. 1,60 m era a altura normal de um judeu naquela época. 1,60 m. Alguns registros históricos falam que Golias tinha 2,2 metros. Quando que, na verdade, o que a Bíblia diz é que Golias tinha 2,93, 3 metros de altura. Para você ter uma noção da altura desse homem, 3 metros é um pouquinho menos do que a altura desse teto. Imagina uma pessoa que bate a cabeça nesse teto. Eu joguei basquete grande parte da minha vida, na minha adolescência, gosto do esporte até hoje. Certa vez, eu e meus pais, nós estivemos em Nova York, fomos ao Madison Square Garden, a arena mais conhecida de basquete do mundo, e lá tinha um tênis do Shaquille O'Neal. Todo mundo sabe quem é o Shaquille O'Neal, um grandão, gigante. E o tênis dele era desse tamanho. Eu não estou brincando com você. O tênis dele era o meu antebraço quase que inteiro, se não maior. O tênis do homem era muito grande. E esse senhor, hoje um senhor, né? Ele tem 2,7 metros, 2,11 metros, se não me engano, de altura. Ele um pouco maior do que esse homem do meio. Imagine Golias. Só que Golias não era apenas alto. Golias, como nós lemos aqui, Saul dizendo para Davi, esse homem, ele é lutador, ele é campeão dos filisteus desde a mocidade. Desde os seus 10 anos de idade, ele é campeão dos filisteus. Esse homem luta não contra outras pessoas da idade dele. Ele tinha 10, ele ganhava de homens mais velhos do que ele. Ele foi campeão desde a sua adolescência e hoje ele é um homem maduro, com 3 metros de altura, forte, com a Bíblia depois vai detalhando toda a armadura. Ele tinha um homem que ia à frente dele apenas para carregar a parte da sua armadura, parte dos seus armamentos. E aparece Davi, um rapaz, um garoto, um adolescente, e fala, eu vou lutar contra esse homem. Eu vou contra ele. Não faz o menor sentido, principalmente para um rei, ter um menino, um garoto, um adolescente vir à frente dele e falar, eu vou lutar contra esse homem, eu vou lutar contra esse guerreiro. Esse problema era um problema que eles não estavam prontos para encarar. Quando o exército de Israel ele se prepara para a batalha, eles estão pensando, ok, nós temos X pessoas, eles têm X pessoas, o número de pessoas é parecido, a altura é parecida, nós guerreamos um contra o outro, então vai ser uma batalha justa. De repente, você tem 1,60 m, aparece uma pessoa que tem quase o dobro da sua altura. Forte, enorme, o campeão, e os filisteus declaram, este é o nosso campeão, tragam de vocês. Eles não estavam prontos para aquilo. E Davi, ele não estava ali para guerrear. Davi, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Davi era novo, Davi não ia para a guerra ainda. Ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, e seu pai lhe diz, vá ao campo de batalha para levar mantimento aos seus irmãos. Os irmãos de Davi estavam na guerra, Davi vai levar comida, mantimento, saber como eles estão para levar notícias de volta para casa. Não existia celular, FaceTime, nada do tipo na época. Então Davi ele vai ali para falar com os irmãos, para levar presentes, levar comida para eles e voltar para casa. E Davi chega ali e ele vê esse problema que o exército israelita não estava pronto para encarar, e pior, um problema que os deixou prostrados. Eles não apenas não estavam prontos, mas eles estavam prostrados. Eles estavam abatidos, eles estavam vendidos diante daquele problema. Eles olhavam um para o outro, nós somos todos parecidos. Nenhum de nós, o nosso melhor lutador não se compara a esse Golias. O nosso melhor atleta, o nosso melhor soldado não chega perto desse homem. O que nós vamos fazer? E tantas vezes na vida a gente se pega exatamente com essa pergunta. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Pastor, o dinheiro parou de entrar. O
O que eu faço agora? Adoecemos. O que fazemos agora? Hoje nós estávamos vindo para cá e passamos por uma vizinhança, ali em Gaia, e tinha uma placa, testes de Covid-19 aqui. E eu imagino que essa placa esteja desde a pandemia, uma farmácia que faz testes de Covid. E eu fiquei imaginando a pandemia aqui. Porque eu e minha esposa, nós passamos a pandemia nos Estados Unidos, meus pais passaram a pandemia no Brasil. Conhecemos de perto a realidade como foi Johannes e Dânia na Alemanha, de pessoas, amigos nossos que estavam aqui em Portugal na época da pandemia, mas eu fiquei imaginando como é que foi aqui. Como é que foi ficar preso dentro de casa? O horror daquela época, em que todos nós pensávamos e perguntávamos o que nós vamos fazer. Eu lembro na época que falavam, olha, se precisar ir ao mercado, nos Estados Unidos pelo menos você tinha que marcar um horário para ir no mercado, e você ia no mercado, você tinha que botar máscara, você tinha que se cobrir, você tinha que botar... Era uma proteção, era um medo constante. Parecia que a morte estava rondando as cidades e os bairros, era terrível. O que fazer? O que fazer? O que fazemos agora? O que nós podemos fazer? E a verdade é que a todo momento em que nós nos pegamos perguntando isso, é porque a gente não tem uma resposta. Se alguém te pergunta quanto é 2 mais 2, você não fica pensando o que eu faço agora. Você sabe a resposta, é 4. Se alguém te pergunta como é que você paga essa conta, alguém chegou em Portugal, o Marcos já chegou em Portugal agora há pouco, certamente você perguntou, olha, como é que eu faço isso? Olha, não, isso aqui é fácil, você pega a aplicação do seu telemóvel, você fica, ok, aplicação é aplicativo, telemóvel é celular, você vai traduzindo o português para o português, você fala, ok, é assim que faz, e você aprende. Agora, quando você não sabe, quando não tem quem te explique, quando não tem quem te ajude, quando o desespero bate a porta, quando você olha e fala, como é que eu vou prover para minha casa, como é que eu vou resolver esse problema, como é que eu vou restaurar essa situação, o que fazer? A Bíblia declara, Salmo 86, versículo 7, no dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me respondes. Nós cantamos isso nessa manhã. Clamei ao Senhor e dos céus Ele ouviu. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Clamei ao Senhor e Ele agiu com poder e é por isso que eu confio em Deus. Nós só podemos confiar numa pessoa depois que ela nos mostra que ela é digna de confiança. Que se eu confiar nela, ela vai corresponder a essa confiança. Ninguém confia numa pessoa que é conhecida por ser traíra. Olha, essa pessoa, se você contar um segredo para ela, ela é fofoqueira, vai falar para todo mundo. Aí você vai lá e fala, fulana, tem um segredo para te contar. Claro que não. Claro que não. Você fala, ok, essa pessoa nunca vai saber da minha vida, essa pessoa nunca vai saber o que está acontecendo comigo. A gente confia em quem a gente sabe que nos corresponde. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me respondes. Por que é importante? Por que nós louvamos todos os cultos? Nós começamos com louvores, nós começamos agradecendo a Deus, porque eu preciso ser lembrado que o meu Deus responde. Eu preciso lembrar o meu coração, a minha alma. O meu Deus é fiel, o meu Deus, Ele permanece, o meu Deus não muda, o Deus que me salvou, o Deus que me ajudou, o Deus que restaurou o meu casamento, o Deus que me curou, Ele responde, Ele continua respondendo, Ele não parou de responder. Nós temos que saber o porquê de nós crermos. Por que você vem para a igreja? Qual é a sua fé? Há de haver uma razão para a sua fé. E a verdade é que cada um de nós podemos colocar razões diferentes. Eu creio em Deus porque Ele agiu na minha casa, eu creio em Deus porque Ele fez grandes coisas, eu creio em Deus porque eu vi na vida do meu vizinho, eu vi na vida do meu amigo o que Deus fez, eu creio em Deus porque alguma coisa está acontecendo na minha casa, dentro de mim, eu não sei nem o que é, mas eu sinto, é real para mim. Cada um de nós, só você sabe os seus porquês. Só você sabe o que te trouxe para a igreja, só você sabe o que te fez voltar. Tem muita gente que vem, tem muita gente que não volta. E é normal. A pergunta é, por que você volta? Por que você crê? Quais são as razões para a sua fé? Pedro escreve à igreja e ele diz, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Primeira coisa, santifiquem a Cristo, reverenciem a Cristo em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Porque a verdade é que as pessoas vão perguntar. Porque esse mundo prega contra a fé, esse mundo prega contra a igreja, contra qualquer tipo de verdade.
Nós vivemos num mundo em que a mentira ela é agradável. Você entra na rede social e as pessoas postam ali o highlight, os melhores momentos da vida de cada um. Ninguém ali posta, gente, estou aqui nesse problema, por favor, me ajudem, ora por mim. Ninguém coloca isso em rede social. Peraí, furou o pneu do carro, preciso postar no Insta. Não. Às vezes depois que você resolveu, você agradecer essa pessoa aqui que me ajudou, não sei o quê. Ninguém coloca problema em rede social. Mas as pessoas vivem nas redes sociais. Vivem se alimentando da mentira ou dos melhores momentos da vida do outro. E o que isso acontece dentro de nós? Dentro da nossa geração que vive mergulhada na internet? Comparação. Você olha e fala, eu sou um cara que gosta de tênis. Eu estava até rindo aqui antes do culto. Pô, o tênis daquele cara, eu preciso daquele tênis. Pô, mas esse tênis é 10 vezes mais caro que o tênis normal. Não interessa, ele tem, é legal, eu gostei, eu quero aquele. Por que você não quer aquele outro? Porque aquele ali. Aquela pessoa está usando aquele, então eu quero para ficar igual a ela. Ou um tênis, ou uma roupa, ou uma comida, Coca-Cola, o que quer que seja. Corte de cabelo. Mas o que você está falando é exatamente isso. Você vai no Brasil, sai uma novela, a atriz está com um corte diferente, todos os salões, todos os cabeleireiros se preparam, é assim, agora a gente vai fazer esse corte é o que vai vender. E é exatamente assim. A minha esposa trabalhou com comércio muitos anos. Saía uma novela nova, a atriz usava uma sandália XYZ, era que mais vendia nas lojas, as pessoas iam na loja querendo aquela sandália. A gente vive se alimentando das coisas desse mundo. Só que esse mundo não traz verdades para a gente. Esse mundo não traz nada que nos alimente. A Bíblia diz que o mundo jaz, ou seja, ele deita, ele se reclina, ele é confortável no maligno. Qual é a razão da sua fé? Vão te perguntar. Quando no meio do desespero, quando no meio de casamentos quebrados, seu casamento permanece firme, qual é a razão da sua fé? Qual é a razão de vocês estarem juntos? Como é que vocês estão juntos há tanto tempo? Quando as pessoas estiverem... somos todos adultos aqui. Quando seus amigos estiverem se drogando e você falar, não quero essa vida para mim. Por que não? Qual é a razão do seu não? Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão desse seu credo? Quando te apresentarem uma proposta aqui, isso aqui você vai levar um dinheirinho por fora e vai ser bom para mim, para você, e você diz não. Por que não? Você é crente? Crente significa aquele que crê. Qual é a razão da sua fé? Estejam sempre prontos, preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E essa passagem de 1 Pedro, ela é maravilhosa, e eu te encorajo a ler quando você chegar em casa, 1 Pedro capítulo 3, porque depois disso ele ainda continua dizendo, mas façam isso com gentileza, façam isso com amor, não é pregar Jesus, enfiando Jesus goela abaixo das pessoas, é a minha verdade, é o que eu vivo. Olha, eu posso compartilhar com você o que é verdade para mim, o que eu tenho vivido, o que eu tenho experimentado. Porque o Evangelho, ele tem sido propagado há 2000 anos em cima de testemunhos. Olha, Deus fez. Eu orei, nós pedimos e Deus fez. Eu acredito nisso, eu acredito nesse Deus que fez, então eu vou seguir esse cara, eu vou seguir esse Deus, eu quero conhecer mais desse Deus. E a gente começa a se aprofundar, a gente começa a voltar para a igreja, a gente começa a ouvir a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí a gente vai crescendo na nossa fé, e a gente vai até gerando fé para pedir por coisas maiores. Senhor, eu te pedi por uma porta de emprego, agora eu vou te pedir por um aumento, agora eu vou te pedir pelo meu próprio negócio, agora eu vou te pedir por coisas maiores, por saúde, por bens, vou te pedir pela minha família, vou te pedir pelo casamento dos meus filhos, casamento dos meus netos, que ainda nem existem, mas eu vou te pedir porque eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor não muda. O Deus que me abençoou, há de abençoar os meus filhos, há de abençoar os meus netos, há de abençoar futuras gerações. Eu sou testemunho vivo disso. Antes de eu nascer, graças a Deus por isso, eu tive avós que já oravam pelo meu casamento. E graças a Deus por isso. Eu sou testemunho disso. Da oração dos meus avós. Eu sou testemunho da oração de bisavós. Eu sou grato a Deus por isso. E eu oro pelos meus filhos que ainda não existem, eu oro pelos filhos dos meus filhos, eu oro pelos netos que eu ainda hei de ver pela fé. Porque fé é isso. Qual é a razão da esperança que há em vocês? Quando nós vivemos com, antes de mais nada, reverência, Deus em primeiro lugar,
Depois nós nos preparamos, estamos preparados para compartilhar a razão da minha fé com gentileza, com respeito. É lindo porque Jesus ele tem uma passagem muito conhecida que ele diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Amém. Lindo. Mas ele continua depois dizendo: e aprenderão de mim, que sou manso e gentil. Jesus declara: você quer ter descanso? Aprenda a ser manso, aprenda a ser gentil. Aí a pergunta é: quantos homens aprendem a ser gentis? Quantos pais aqui, nesse país, nesse continente, nesse mundo afora, quantos homens nós conhecemos, homens, que dizem para os seus filhos: sejam gentis? A grande maioria dos homens: você tem que ser macho, você tem que ser homem de verdade, homem não chora. Jesus diz: aprendam comigo, eu sou manso e gentil. Meu coração é manso. A Bíblia nos dá respostas para tudo aquilo que nós precisamos. Você quer falar de Jesus? Reverência. Nós estamos falando de mim ou do meu vizinho, do meu amigo, do meu colega. Estou falando do Deus vivo. Esteja preparado. Por que você acredita em Jesus? Por causa disso. Fale com gentileza, fale com respeito. Tudo começa com o Senhor. Davi, quando ele se apresenta a Saul, pronto para batalhar contra Golias, ele não diz: eu vou contra esse Golias porque eu sou bom. A primeira coisa que ele diz é: eu vou contra este homem que vem contra os exércitos do Senhor. Eu venho contra esse homem que vem contra o nome de Deus. E o meu Deus não, porque tudo começa com o meu Deus. Meu Deus é a primeira coisa na minha vida. Então, se ele vem contra Deus, eu estou pronto para ir contra ele, porque quem vai batalhar não sou eu, é o próprio Deus que vai me ajudar. É o próprio Deus que vai fazer. O Senhor declara, Apocalipse 21:6, eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água da vida. Eu sei que Deus há de me dar de beber, porque eu sei quem Ele é. Eu sei que Deus pode fazer, porque eu sei que Ele é todo-poderoso. Eu sei que Deus é capaz, eu sei que eu confio em Deus, porque eu tenho visto o que Ele tem feito. Quando eu pego Deus, eu coloco Deus dentro de uma caixinha. Meu Deus é desse tamaninho. O que Ele pode fazer? Nada. Nada. Porque Ele é pequeno. Agora, quando eu sei que Deus é todo-poderoso, o que Ele pode fazer? Todas as coisas. Ele pode tudo, Ele é todo poderoso. Assim como Ele é, Ele age. Tem muito crente, infelizmente, tem muita gente que passa a vida inteira pensando: por que Deus não faz? Porque você não está deixando. Porque Deus para você é pequeno. Porque você está pegando o rumo da sua vida e você está tomando as rédeas e eu que vou fazer, eu que vou fazer, e Deus está onde? Em lugar nenhum. E aí a gente olha para trás e fala: cara, cadê Deus? Ué, você não deixou Ele entrar. Você não abriu a porta. Você não pediu para Ele: Senhor, me guia. Você não falou: Senhor, faz a tua vontade. Senhor, o Senhor é todo poderoso. Assim como Ele é, Ele age. Assim como Ele é, para mim, é como eu vou deixá-lo agir na minha vida. Você vê, é muito bonito porque Deus é muito educado. Na Bíblia Ele diz: estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei. Aí a pergunta é, vamos lá gente, um exercício de lógica. Deus que criou todas as coisas, o Deus que é todo poderoso, que criou os céus e a terra, o universo que é bilhões, trilhões de vezes maior do que qualquer um de nós. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser na minha vida, se Ele quiser fazer qualquer coisa, sim ou não? Sim. Ele precisa que eu abra a porta do meu coração? Não. Deus, se Ele quiser, Ele bica essa porta para longe, pronto, a porta desapareceu. Mas Ele faz questão, Deus é educado, é um gentleman. Estou batendo na porta, se você abrir, se você quiser, eu entro. Se você quiser Jesus na sua casa, eu entro. Se você quiser, eu entro. Se você não quiser, eu não entro. Deus quer, Ele está batendo na porta. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Se a gente não abrir a porta, a gente está dizendo não. Deus respeita a sua decisão. Por isso é muito importante.
É muito difícil crer num Deus que eu não conheço. É muito difícil crer num Deus que, para mim, não significa muita coisa. Quem é Jesus para você? Ele é mais um filósofo. É mais um profeta. Ele é mais um. Davi, quando ele vai guerrear contra Golias, Saul está vendo aquele gigante, aquele guerreiro, ele está desesperado porque ele está pensando, se ninguém for, eu sou o rei, a responsabilidade é minha. Então Saul está olhando para aquele Golias, ele está olhando para o exército dele, ninguém vai. Eles estão ali há dias, ninguém foi. E Saul está pensando, se ninguém for, o balde acaba aqui. Em algum momento vai cair vai cair no meu colo essa responsabilidade. Davi diz para ele, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Saul olha para Davi e fala, cara, quem é você? Eu sou o rei, eu sou enorme, eu sou forte. A Bíblia ainda mostra para a gente mais tarde, quando Saul diz para Davi, ok, você vai, mas você vai usar a minha armadura. E Davi, pequeno, um garoto, coloca a armadura de Saul, um gigante para os padrões da época, e fica tudo solto. E Davi fala, eu não consigo mal andar com isso aqui. Não tem como eu usar a sua armadura, eu vou do jeito que eu estou. Com um estilingue, umas pedras, eu vou contra esse gigante. Qual é o diferencial entre Saul e Davi? Quem é um homem que é forte, alto, preparado para a guerra? O rei. O rei está pronto, o rei é forte, o rei é alto, o rei é o melhor. Por que foi Davi? Qual é o diferencial? Fé. Fé é o diferencial. A gente usa fé para muita coisa que não é fé. A gente, inclusive, tem uma expressão no Brasil que é o boto fé nisso. Boto fé que o meu time vai ganhar aquele jogo, boto fé que não sei o quê, boto fé que não sei o quê. E desculpa, a fé que você coloca em qualquer coisa que não seja Deus, você vai se decepcionar. É uma fé que vai se mostrar vazia. A Bíblia ainda diz que a fé que nós temos no Senhor não é uma fé em vão. Não é uma fé em vão. Porque tem muita fé, tem muita coisa que a gente bota fé que se torna em vão. Mais uma vez, tudo começa com o Senhor, tudo começa com reverência. A Bíblia declara, façamos todas as coisas em nome do Senhor. Enquanto Israel olhava para o gigante, Davi estava pronto para servir a Deus. Enquanto todos olhavam para o problema, Davi estava dizendo, o meu Deus vai ser glorificado nessa situação. Cada vez que a gente ora por um problema, cada vez seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja o que for. E querido, Deus fez? Dê glória a Deus, porque foi Ele que fez. É lindo vermos pedidos de oração que se transformam em testemunhos de fé. É lindo vermos coisas que antes eram necessidades, problemas e agora são gratidão. Deus fez, obrigado, Senhor. Tribulações são resolvidas na presença do Senhor. Você está passando por uma situação na sua vida? Presença de Deus. Você está passando por uma dificuldade na sua vida? Presença do Senhor. Tem uma passagem que eu quero ler com você para encerrarmos a nossa mensagem nessa manhã, que é Marcos 4, 36 a 39. Essa é uma das minhas histórias favoritas. Jesus está com seus discípulos, eles estão num barco, eles estão atravessando o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, para quem nunca foi a Israel, eu tive o privilégio de estar lá 2 vezes. É um grande lago, enorme, 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 mas não é um mar, é um lago. O maior lago do mundo é o Lago Michigan, nos Estados Unidos. E o Mar da Galileia é dos maiores lagos do mundo. E eles estão atravessando aquele lago durante a noite e começa a chover. Alguém aqui já viu o tamanho de um barco da época de Jesus? Alguém aqui já viu, por acaso? Eu vou mandar para vocês. Talvez eu traga no próximo culto uma foto. O barco era mais ou menos do tamanho dessas cadeiras juntas aqui, dessa primeira fileira. Aí você pensa num barco desse tamanho, uma largura mais ou menos isso aqui assim, com 12 pessoas dentro, umas 15 pessoas dentro, todo mundo ali apertadinho, e começa a chover, começa a ventar, e aquele lago começa a se agitar, e aquele barquinho pequenininho começa a sacudir, e muito, e começa a entrar água, e aquele vento, e é de noite, eles não sabem onde eles estão, e está ventando, e está chovendo, e a passagem diz o seguinte: Jesus estava na polpa,
dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordam, os discípulos de Jesus, próximos de Jesus, viviam com Jesus, sabiam que Jesus era Filho de Deus, sabiam que Jesus era poderoso. Olha a pergunta que eles fazem: mestre, não te importas que morramos? Sou um bocado adolescente, não sou, não? Ai, você não se importa para mim. Ai, você não me entende. Não te importa que isso aconteça. Não te importa que morramos? Jesus se levanta, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eu amo o fato de serem discípulos, porque a Bíblia nos chama de discípulos quando nós seguimos a Jesus. Então nós somos discípulos. E os discípulos conhecem, mais uma vez, sabiam do tamanho do Deus que eles serviam. Vem a tempestade e eles olham para Jesus e falam: cara, não te importa que a gente morra? É claro que sim. Que pergunta é essa? Que desespero, que medo é esse que os leva a falar dessa forma? Jesus, graças a Deus eu não sou Jesus, porque eu estaria muito irritado nesse momento. Se fosse eu ia falar para eles: é sério isso? Então vocês vão ficar nessa tempestade mais um tempo aí para vocês aprenderem? Não, vocês estão muito chiliquentos. Que não te importa que morramos. O que vocês estão pensando? Vai balançar mais um bocado aí, daqui a pouco vocês me acordam. Vou dormir mais um pouquinho. Mas Jesus é tão bom, é tão manso, é tão gentil, que ele se levanta, repreende o vento: vento, se acalma, e diz para o mar: aquiete-se, e faz-se completa bonança. O mar se acalma, o vento cessa. E o versículo logo depois desse, os discípulos viram uns para os outros e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que a gente pediu e ele fez? Quem é esse que faz as coisas que nenhum de nós aqui consegue fazer? Muitos desses discípulos eram pescadores, conheciam aquelas águas, conheciam o barco. E talvez estivessem pensando exatamente isso: uma tempestade dessa, um barco desse, nunca vi sobreviver. E estavam desesperados, sabiam que iam morrer. E Jesus vai e faz completa bonança. As tempestades se acalmam quando nós vamos a Jesus. A gente vai a Jesus. Lembra? Eis que estou à porta e bato, se abrir a porta entrarei. Jesus está ao seu alcance, você já abriu a porta, Jesus já entrou. É como um filho ou uma esposa que está dentro de casa e você só chama: querida, meu amor, vem cá, cadê você? Está onde? Se você mora num palacete, talvez você precise de um interfone para encontrar a sua esposa. Mas acredito que ninguém aqui mora num palacete, todo mundo aqui mora numa casa normal. E você simplesmente chama: amor, você pode vir aqui, por favor? Amor, acabou o papel higiênico, você pode trazer aqui para mim? Coisas bobas do dia a dia, a gente se chama e a gente se encontra. Aqui os discípulos estão dizendo: Jesus, o que nós temos que fazer é dizer: Senhor, Jesus, olha essa situação aqui, me ajuda com isso aqui. Ele está perto, ele está próximo. Davi declarou: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Ele já sabia. O que é lindo de Davi, o que é incrível desse rapaz, que eu preciso aprender tanto com ele, é que ele já sabia. Ele não precisava estar com a situação sob o domínio dele, sob controle. Quem é que gosta de estar no controle da situação? Eu gosto. Eu sou o primeiro a dizer: eu gosto. Eu gosto de saber exatamente onde cada coisa está. Eu sou metódico, eu sou assim, é feito dessa forma. Pedro, que nos ajuda a montar aqui, sabe bem, tadinho. Pedro às vezes faz um negócio e fala: Pedro, vamos fazer de novo, vamos fazer assim agora, vamos fazer desse jeitinho. Não é? Tem que estar correto. E você está passando por o que todo mundo passou em West Palm Beach, no Rio. O Johannes esses dias comentou comigo, falou: Thiago, queria muito que você viesse aqui para nos ajudar, a gente vai fazer uma reforma na igreja. Eu perguntei para ele, falei: você tem certeza que eu sou chato? Eu sou bem criterioso, sou bem metódico, você tem certeza? Mas brincadeiras à parte, eu sei que o Deus que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi sabia. Não estava sob o controle dele. Davi não ia chegar para Golias e: em nome de Jesus, durma. Ele não era um Jedi. Não acontece dessa forma. Davi, em momento algum, falou: Saul, fica tranquilo, eu vou ajoelhar aqui e Deus vai fazer
Não. Ele teve que ir. Ele teve que no alto dos seus... Se um homem grande em Israel tinha 1,60 m, Davi tinha o quê? 1,40 m? 1,30 m? Isso aqui mais ou menos de altura. Aí olha a minha mão e olha o tamanho desse teto. Um adolescente desse tamanho. Um homem guerreiro, forte, desse tamanho. Ele falou, eu vou. Então toma aqui as minhas armas. Não, não preciso. Eu vou com o que eu estou acostumado. Eu vou com o meu estilingue. Vou pegar umas pedras, eu vou com o meu estilingue. Golias com escudos, com espadas. A ponto que Golias ainda fala para Davi, na hora que ele vê o garoto, ele fala, sou eu um cachorro para você vir contra mim com pedras? Jogando pedras em mim? Davi vira para ele e fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Deus de Israel. Os problemas da nossa vida só ficam cada vez mais difíceis. Ninguém vai virar para você com 40 anos e falar, olha, toma aqui uma prova de matemática da primeira série primária. Isso aqui para você é muito difícil. Não, não é, você já passou por isso. Os problemas são cada vez piores, a verdade é essa. Nós temos que aprender a vencer. Nós temos que aprender a falar como Davi. O Senhor pode, o Senhor vai. O Deus que já fez, vai fazer de novo. O que eu preciso fazer é correr para Ele. Que a gente aprenda isso nessa manhã. O que eu preciso fazer é correr para Jesus. O que eu preciso fazer é clamar, Senhor, me ajuda. Senhor, vai comigo. Tem um determinado momento, e eu amo essa passagem, em que o povo de Israel, lá atrás, quando é liberto do Egito, eles estão no deserto. E Deus fala para Moisés, o caminho para vocês entrarem na terra prometida é esse aqui. Vão. Só que vocês são um povo obstinado, coração duro. Eu não vou com vocês. Vocês podem ir. A terra prometida está aqui, mas eu não vou. Moisés fala para o Senhor, Senhor, se o Senhor não vai, nós não vamos. Não nos deixe ir sem a sua presença. Que a gente aprenda a ser como Moisés, que a gente aprenda a ser como Davi, que a gente aprenda a ser como os discípulos que mesmo desesperados correram para Jesus. Que nós aprendamos a correr para Deus. Falar, Senhor, vai à minha frente. Senhor, eu tenho essa reunião, vai à minha frente. André, você vai para Madrid, pede para Deus, Deus, vai à minha frente. Vai à minha frente. Eu tenho essa situação essa semana, Senhor, vai à minha frente. Eu tenho esse problema, Senhor, vai à minha frente. Me guia, abre as portas, abre os caminhos, plana os caminhos, batalha por mim, me ajuda. Davi estava pronto para guerrear, Davi estava pronto para morrer. Mas ele sabia que não, porque ele sabia o Deus que ele servia. Que a gente tenha essa mesma fé, que a gente tenha essa mesma certeza, porque fé não é, eu espero que sim. Fé não é, talvez, quem sabe, quem dera. Fé é saber, é ter certeza. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. E por isso eu confio nele. E por isso, como cantamos aqui, eu confio em Deus. O grande eu sou, que nunca falhou e nunca falhará. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.